Amém, irmãos. A paz do Senhor Jesus a todos. Graças a Deus, estamos na casa do Senhor. Estamos na presença do nosso Deus. Quem aqui esteve na manhã com Deus hoje? Amém? Foi bênção ou não? Foi muito bom, muito. A gente até programou assim, dividir, eram 3 horas, né? Dividir em 3 momentos de palavra mais curta, de adoração e oração, e não conseguimos ter a última palavra. O pastor Adilson ficou só na oração. Por quê? Porque Deus tomou, Deus caminhou aqui. Foi bom demais. Bom demais. Obrigado. Quando a gente percebeu, na primeira parte era 10h30, daqui a pouco era 12h, encerramos 12h03 e descemos para almoçar. Que bom. Foi bom ou não foi? Olha, e o pessoal pediu, nós vamos estar aqui no primeiro domingo de setembro, amém? Novamente, como nossa manhã com Deus, aqui no dia da ceia, vamos estar juntos. Vamos estar juntos. Abra a tua Bíblia em Atos capítulo 9. Atos capítulo 9. O pastor Hermes está viajando lá para a terra do pai. O pai vai fazer aniversário e foi para lá. Vamos estar intercedendo por ele, para Deus guardá-lo. Atos capítulo 9. Vamos ler só um versículo que sermão temático, né? Nós vamos tirar só o tema daí e as divisões do livro de Atos. Atos capítulo 9, versículo 31. Diz assim o texto sagrado: a igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela se edificava e, encorajada por Deus, pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Fala assim: Senhor, fala comigo, no nome de Jesus. Os 50 primeiros anos da história da igreja que nascera em Jerusalém, eu estava fazendo uma análise. É muito difícil você precisar as datas, né? Mas nos 50 primeiros anos, ou seja, a partir do ano 30, quando Jesus morre na cruz, 29 e 30 ele vai morrer na cruz. Ele nasceu aí ano 3, 4 antes da era cristã. Então vamos partir aí arredondando o ano 30. Nós teremos uns 50 anos pela frente que a igreja primitiva agiu de uma maneira esplêndida. Esplêndida, foi algo tremendo. Aquela igreja que começou com o seu líder crucificado 50 dias depois disso. Nós tivemos ali Jesus andando com os discípulos, mas a igreja vai nascer de verdade ali no dia de Pentecostes. Então, aquela igreja, ela 50 dias após a Páscoa, após a morte do Senhor, ela vai começar. Eu disse, após a morte do líder. Porém, ele ressuscitou. Aquela igreja, ela vai começar com perseguições. O pastor Marcos ministrou aqui nessa manhã, Pedro sendo preso, Tiago sendo morto. Então começa ali com perseguição.
Aquela igreja que continuou sendo perseguida nesses 50 anos que eu estou mencionando. Nenhum momento ela parou de ser perseguida, de forma nenhuma. Mas foi nesse período, nesse rico período, que Deus abençoou demais a igreja. Ela nasce ali no grupo, 120 pessoas estavam no cenáculo, apenas 120 pessoas. E aquela igreja vai se multiplicar, a despeito das muitas perseguições. Aquela igreja vai se multiplicando, vai crescendo, daqui a pouco ela tem 3.000, 5.000, e ela não para de crescer. E a perseguição vem e ela vai avançando pelo mundo. E naquele período, aproximado desse podemos chamar do jubileu daquela igreja, é que surgiram as cartas teológicas de Paulo, as cartas orientadoras para a igreja de Pedro, as cartas amorosas, mas de profundidade de João, os evangelhos de João, de Lucas, de Marcos, de Mateus, vão surgir tudo sempre nesse período. Vão surgir até mesmo Tiago, Judas, 2 irmãos do Senhor que vão se converter, eles vão deixar 2 cartas. Vem a carta aos Hebreus, possivelmente de Paulo, a Bíblia não esclarece, ela traz ensinamentos de uma profundidade ímpar, comparando o Antigo Testamento com a obra de Jesus. E vai culminar com João no Apocalipse. Que riqueza! Então eu calculei mais ou menos 50 anos aí, eu pensei, olha, o jubileu da igreja primitiva, podemos assim dizer, foi esplêndido, a despeito de todas as lutas. Foi esplêndido. Aquela igreja marcou presença nesse mundo para sempre, para sempre. Os líderes judeus religiosos queriam acabar, ela só crescia. Os gregos a rejeitavam, foi plantada igreja em Atenas e Corinto, na capital Atenas, que tinha sido um império. Os romanos, com toda a arrogância que tinham, quando jogava os cristãos ali nas arenas para serem mortos, aquilo fazia a igreja crescer ainda mais. Lá na frente, mais de 4 séculos depois, a própria Roma vai se dobrar diante da igreja. Se foi de coração ou não, não sabemos. Mas o próprio império um dia chegou e falou, não conseguimos acabar com esse povo. Mas a marca está ali. Muitas vezes nós falamos o 1º século, mas nós podemos dizer, vamos deixar os 33 anos de Jesus, que ele plantou toda essa história. Mas depois eu quero tratar da igreja. Pessoas como nós, simples como nós, porém abençoadas. E aquela igreja vai frutificar, aquela igreja vai fincar raízes naqueles primeiros 50 anos aproximados. E aquela igreja vai se tornar tudo o que é hoje. No mundo hoje, nós podemos dizer que mais de 3 bilhões de pessoas, de uma maneira ou de outra, falam de Cristo. Um outro tanto não acredita totalmente, mas respeita até. Então, Cristo marcou a história usando pessoas como eu e como você. Vão surgir livros do Novo Testamento, livros esses que vão mudar a história do mundo. A profundidade era ímpar quando surgem aqueles livros. O Antigo Testamento estava ali confirmado por aquelas cartas dos apóstolos, daqueles líderes que se levantam. É impressionante isso. É uma igreja que surge para ficar.
E nós estamos nesse ano todo a gente vai enfatizar o nosso jubileu. A Renovada completou 50 anos. E a IPRB, ela não teve as mesmas dificuldades da época, mas teve grandes dificuldades no seu nascedor. É uma igreja que nasceu quando não queria nascer. Era uma igreja que estava nascendo quando queria simplesmente vivenciar o poder de Deus aqui na terra. Mas foi obrigada a surgir como igreja. E essa igreja completa 50 anos de uma história. E a igreja marcou de uma maneira impressionante o Brasil. A Renovada, ela se tornou muito importante nessa nação. Onde você for no Brasil, todos sabem quem é a Renovada. Ela completa os seus 50 anos e completa firme, amém? Você faz parte desse contexto religioso, amém? Glória a Deus. O versículo que eu li, apenas para a gente vislumbrar um tema, em outra tradução do que aquela que eu coloquei aqui, diz, ó, assim, pois a igreja em toda a Judéia, Galiléia e Samaria tinha paz. Tinha paz quando? Esse texto do capítulo 9 vem depois do capítulo 8, que foi quando surgiu a maior perseguição do início, a grande perseguição do início, melhor dizendo. Uma grande perseguição, a ponto de todo mundo ter que ir embora, excetuando os apóstolos. Capítulo 8 é isso, vai começar falando, toda a igreja foi dispersa. Os apóstolos apenas ficaram em Jerusalém, aquela igreja dispersa. Aí no capítulo 9, nós vemos a conversão de Saulo, que vai se tornar Paulo. Saulo é nobre o nome dele. Paulo é pequeno, ele vai se apequenar diante de Deus para se tornar grande nesse mundo. Então, no meio disso tudo, de tanta perseguição, Lucas, o médico amado que andava com Paulo, que escreveu o Evangelho de Lucas, escreve Atos, ele vai dizer que a igreja tinha paz. Aquela igreja tinha paz. Alguém estava lendo assim, que paz é essa? Que a igreja tem que sumir de Jerusalém. Mas tudo aquilo havia um propósito. Sendo edificada, a igreja era edificada dia após dia, andando no temor do Senhor, abençoada pelo Espírito Santo, se multiplicava, ninguém impedia. Eu quero dizer para vocês que a Renovada começou, não tinha 120, mas não tinha muito mais, de um pouquinho mais, né? 8 mil e poucas pessoas no início, ela se multiplicou. Hoje nós temos mais de 176 mil membros no Brasil. Ela se multiplica nesses 50 anos e ela vai chegar em todos os estados. Você não chega em nenhuma capital, ou pelo menos na periferia, que você não encontra a plaquinha Igreja Presbiteriana Renovada. Amém? Quando nós estivemos lá na Câmara Federal, a senadora Damares, que foi representar o Senado e fala, ela que não é da Renovada, você pode ouvir lá naquela homenagem, ela fala, essa é uma igreja que nunca deu um escândalo nesse país. Esta é uma igreja muito valiosa. E o meu sonho é fazer parte dessa igreja. Virou para o pastor Guerra, que é o nosso pastor em Brasília, falou assim, meu sonho é ser parte dessa igreja. Eu quero fazer parte dessa igreja. Então, essa é a nossa Renovada nesses 50 anos. Mateus 16, 18 diz que as obras da treva não podem de forma alguma destruir a obra do Senhor. Ninguém poderia destruir essa obra e não destruiu. Então eu quero tirar um tema aqui para a gente meditar nesse ano festivo ainda, que a gente precisa meditar. Diga assim, está ali no Data Show, anos dourados de uma igreja renovada. Quando eu pensei nesse tema, eu estava assim, pensando qual o tema que eu vou dar para essa mensagem que eu quero tratar, mais ou menos do jubileu da igreja primitiva e do nosso. E o Senhor falou comigo, anos dourados. Eu falei, Senhor, mas anos dourados com guerra, com perseguição, sim.
Aqueles primeiros 50 anos da igreja primitiva foram anos dourados, anos de muitas maravilhas, anos de muitos milagres, anos de muitas bênçãos, anos de muita vitória, anos nos quais uma igreja é plantada e consolidada num mundo hostil a ela. Então, anos dourados daquela igreja que foi renovada, tornou-se renovada no dia de Pentecostes. Anos dourados. Anos dourados para nós da renovada. A igreja foi plantada, a igreja cresceu, a despeito de qualquer perseguição, das pessoas não entenderem tudo aquilo que Deus estava fazendo. Mas nós tivemos esses anos dourados. Amém? Você sentiu isso nesses anos? Quem é do começo sabe que Deus agiu de uma maneira poderosa. Vamos lá, anos dourados de uma igreja renovada. Diga assim, uma igreja avivada. E aquela igreja começa avivada. Olha, Atos 2, 1 e o 4, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Eles vão ficar 10 dias em oração. Jesus mandou que eles ficassem em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder. Ele não deu um prazo específico, ele mandou ficar ali. Mas 10 dias depois, no dia da festa, havia a festa de Pentecostes. E aí o Espírito Santo vai descer. E no versículo 4 vai dizer, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Então aquela igreja, ela nasce avivada. Eu quero que você guarde bem isso fortemente na tua mente. A igreja do Senhor na terra, ela só prevaleceu, porque foi uma igreja que nasceu avivada. Aquela igreja se tornou fortíssima no mundo, como ainda é hoje, porque essa igreja nasceu na unção do Espírito Santo de Deus. Uma igreja avivada que o inimigo não conseguiu destruí-la de forma alguma. Veio o batismo com o Espírito Santo naquele dia, e a igreja vai ser cheia do Espírito Santo, avivada pelo Espírito Santo. O avivamento foi a grande diferença. O avivamento, aqueles primeiros 50 anos da igreja, aquela igreja foi avivada e ela prevaleceu, e ela foi de país em país, marcando o território. Por quê? Porque era uma igreja cheia do Espírito Santo. O Senhor não trouxe mais uma religião para o mundo, não. O Senhor trouxe naquela oportunidade um novo testamento, uma nova realidade, um novo povo, com uma nova unção, com o poder do Espírito Santo. Amém? E a renovada é isso. Você faz parte de uma igreja que nasceu avivada. A nossa igreja só existe porque foi avivada. Alguém falou, pastor, a renovada vai continuar avivada para sempre? Sim. Porque se ela não for continuar avivada, não tem sentido existir a renovada. Nós podíamos, então, voltar a ser os presbiterianos do Brasil, IPI, que são tradicionais, né? Que não crê no batismo com o Espírito Santo, que não abraçam o poder de Deus, que batizam crianças que não têm entendimento. Eles têm isso. Então, se fosse para a gente não ser avivada, a gente seria tradicionais. A gente teria que ser tradicionais, sem a bênção de Deus grande. O culto pode ser bonito, mas não tem o poder de Deus. Estou falando a verdade, amém? Então, o que isso significa? A renovada nasceu no fogo do Espírito Santo. No final dos anos 60, pastor Jonathan, começo dos anos 70, pastor Nilton, pastor Lauro, que vai estar aqui domingo próximo, pastor Abel, pastor Jamil, e tantos outros. Deus vai levantar um povo que queria mais de Deus. Diga assim, eu quero mais de Deus. E a nossa igreja vai nascer avivada,
vai nascer no poder de Deus. Eu sou fruto do início da igreja, e eu já contei para vocês que eu converti sem pensar em converter. Né? Quando eu fui à igreja para ver a dona Jussiene, linda como sempre, Deus me salvou. Ô Senhor, eu não vim aqui para ir para o céu, não. Eu só vim aqui para namorar a Jussiene. Não, você vai para o céu. Entrou aqui, converte. O poder era tão evidente que a pessoa convertia. Danilo, se passasse na rua da igreja, convertia. Era impressionante. Era impressionante o que acontecia. Essa igreja nasceu nos dons. Era poder, profecia, que tivemos aqui de manhã, gostosas profecias, revelação. O que era isso? É o poder de Deus. Aquele poder. O povo que teve que sair das suas igrejas, os pastores começaram a reunir debaixo de árvores, ou qualquer salão. Não importava, o poder era tão forte, tão evidente, que a igreja foi crescendo, crescendo. Ela começa pequena, ela vai crescendo, ela vai chegando nos estados. Ela, por causa do avivamento, uma igreja avivada. Nós somos uma imitação, tomara que boa imitação, da igreja primitiva. Nós seguimos a igreja primitiva. A igreja primitiva só tornou-se realidade por causa do avivamento. E nós só existimos por causa do avivamento. E vamos continuar avivados. Amém? Amém sim ou amém não? Vamos continuar avivados. É o poder. Queridos, nós somos uma igreja avivada. Por isso que viemos aqui de manhã, manhã com Deus. Tinha aqui umas 100 pessoas, foi ótimo. E gostoso, porque nós somos avivados. Nós acreditamos nos dons espirituais, nós profetizamos, nós revelamos, nós expulsamos demônios, nós oramos e Deus faz milagre curando. Quantas pessoas curadas, quantas pessoas libertas. Nós cremos e vamos continuar crendo. E Deus tem falado, muitas vezes, e falou no final de semana, através do pastor Sacramento, de novo aqui, vocês ouviram? Olha, é a partir daqui que eu vou começar um fogo na renovada toda. De novo, eu acho que é a 5ª palavra que a gente ouve nesse sentido. Então Deus vai botar fogo aqui no nosso meio. Deus vai colocar fogo. E nós estamos orando de manhã e Deus vai acender uma fogueira neste lugar. Nós estamos orando às quartas-feiras e o fogo é forte. Sexta-feira também tem oração. Deus está conosco. Nós vamos continuar sendo uma igreja viva. Levanta a mão e dê glória a Deus. Amém? Anos dourados de uma igreja renovada. Diga assim, uma igreja relevante. Olha, aquela igreja primitiva, a despeito de toda a perseguição, ela vai se tornar relevante ali. Olha, eu estava pensando em 2 versículos, Atos 2, 46 e 47. O 46, eles imitaram a gente aqui. Naquela época, eles já olharam para frente. Vamos imitar a 10ª. Olha o que eles vão fazer aqui. Ó. Perseverando, unânimos, todos os dias do tempo. Não é todos os dias, mas nós estamos aqui. E partindo o pão em casa, comia com alegria. Nós comemos com alegria aqui hoje, amém? A gente teve uma bênção e almoçamos juntos com alegria e singeleza de coração. Então aquela igreja, olha como a igreja vai se tornar relevante à época. O versículo 47, louvando a Deus, aquela igreja louvava a Deus, e caindo na graça de todo o povo, até mesmo quem não se convertia, olhava para a igreja de uma maneira positiva. Aquela igreja se tornou relevante demais. Aquela igreja começou a mudar a realidade a partir de Jerusalém. Aquela igreja trouxe algo novo que o mundo não sabia, nem em termos de religião. Aquela igreja começou a ensinar que a gente tinha que orar e amar o próprio inimigo. Naquela época da perseguição, a igreja não se levantava para revidar os ataques. Aquela igreja só orava. Aquela igreja procurava uma comunhão intensa. E se tornava relevante. Até mesmo quem não se convertia, olhava para aquela igreja e via virtudes inúmeras, aleluia. A renovada nasceu para ser relevante. Ela nasceu para ser isso. Quando a renovada começou,
Eu me lembro, foi no início da minha vida cristã, o pastor Nilton Túlio tinha uma obra de recuperação de viciados em drogas. Ele recuperou tantos viciados em drogas aqui em Maringá, que daquela casa saíram mais de 100 pastores pelo mundo. Olha que igreja relevante, a Renovada vai começar. Ela se torna forte, ela vai se tornar influenciadora no mundo, ela vai chegar nos lugares fazendo a diferença. No dia 1º agora, passado sexta-feira, o presbitério de Maringá comemorou. Na verdade, daqui 2 sábados nós vamos ter uma comemoração especial, mas a nossa missão Renovar, que alguns vão lá até atender, ela completou agora, ou está completando, 17 anos, recuperando moradores de rua. Você sabe o que acontece com o morador de rua que chega na nossa casa? Chega sem nada, né? Se a pessoa mora na rua, ele não tem mala. Ele não chega com a mala, eu estou aqui com um terno novo que eu comprei. Não, ele chega sem nada. E quando chega na casa, vai ganhar roupa. Roupa boa, não é qualquer roupa. Vai ganhar escova de dente, que ele não tem. Pasta de dente. Vai ganhar ali o pijama para dormir, chinelos. E ele vai ter na nossa casa, ou tem, 5 refeições no dia. Ele começa com café, ele tem almoço, tem um lanchinho à tarde, lá pelas 4 horas, depois tem mais um jantar próximo das 6h30, e termina com chá com bolacha à noite. E nos almoços e jantar, ele tem para comer todos os dias, ou carne, ou frango, ou peixe. É uma boa, eu estou até pensando em ir lá almoçar de vez em quando. Então, veja bem, sem pagar nada. Pagar nada, a vida toda foram as igrejas de Maringá que cuidaram. Isso é relevante, isso é importante. Quando aqui em Maringá tem alguma coisa sobre isso, o prefeito me liga. Tem algo aqui, sou morador de rua, o senhor pode mandar alguém aqui para estar com a gente? Aí eu peço para o pastor Paulo, que cuida da casa. É relevante, marca territorial renovada, imitando a igreja primitiva, ela tem sido relevante nessa nação e nós precisamos continuar a fazê-lo, amém? Nós precisamos continuar servindo ao Senhor e ajudando o necessitado. Nós precisamos buscar vidas lá fora. Nós precisamos marcar realmente a presença do povo de Deus. A presença do povo de Deus. Nós precisamos continuar abençoando. A igreja só tem valor se for relevante neste mundo. Nós não podemos passar por aqui e dizer, passamos e nada construímos, porque nós temos o poder de Deus conosco, nós temos a bênção do Senhor conosco, e nós podemos ajudar vidas necessitadas sempre. Amém? Vamos aplaudir Jesus por isso. Anos dourados de uma igreja renovada. Diga assim, uma igreja abençoadora. Atos 8, 6 e 8 diz, depois da perseguição, todos tiveram que sair de Jerusalém. Olha aqui o versículo 6. As multidões escutavam unânimes as coisas que Filipe dizia, ouvindo e vendo os sinais que operaram. Ele vai sair de lá, em vez de ficar chorando a perseguição, ele começou a pregar e Deus fazer milagres. O Filipe era um diácono, que vai se tornar um evangelista de primeira grandeza. Ele vai chegar e vai começar a orar e sinais vão acontecer. Versículo 7, pois saiu de muitos possessos espíritos imundos, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. Paralítico, ele era o diácono. Ele chegou, quem é você? Você é o apóstolo Filipe? Não, eu sou o diácono. Eu sou um dos 7 escolhidos. Mas aqui tem umas pessoas coxas, aleijadas, traz para cá. Ele orava e os coxos andavam, o cego enxergava, e assim por diante. Milagres, milagres. E houve grande alegria em Samaria. Samaria
era um lugar onde havia um povo misturado. Até hoje, naquela região, tem um povo misturado. E era um povo que não gostava dos judeus. Chega um judeu lá pregando, correndo da perseguição, e aquele judeu vai produzir uma obra extraordinária. Então a igreja era abençoadora. Aquela igreja abençoava sempre. A Renovada começou com essa intenção de abençoar. Pastor, por que vocês se preocuparam aqui em fazer esse evento no sábado passado? Porque nós devemos abençoar os necessitados. A igreja renovada nasceu abençoando, fazendo uma obra abençoadora no Brasil e fora, abençoando. Deus nos chamou para abençoar. Nós precisamos sempre abençoar. Quando você tiver um projeto para abençoar alguém, faça isso. Deus nos levantou para abençoar. Deus quer que abençoemos os nossos vizinhos, nossos amigos, nossos colegas de trabalho. Deus quer que abençoemos a nossa cidade, cidades vizinhas. Deus levantou a igreja para ser bênção. Nós estamos aqui acolhendo as pessoas, precisamos fazer isso. Nós precisamos receber qualquer pessoa que precisa de uma ajuda e estender a mão. Nós precisamos dar cestas básicas para vidas necessitadas. O Senhor chamou a igreja para abençoar. Nós fomos separados por Deus para abençoar. Nós precisamos abençoar. Você levantar toda manhã e fala, por que eu existo como igreja? Aí você responde, para abençoar. Onde você for, abençoar. As pessoas estão precisando, vamos abençoar. Aquela pessoa está vivendo uma vida miserável, vamos estender a mão. Vamos estender a mão. Amanda, com o seu grupo, tem feito reuniões com universitárias para abençoá-las. Nós precisamos incentivar isso. Nós precisamos ter grupos, formar grupos para abençoar. Pastor, nós temos que abençoar o bairro onde estamos, abençoar a cidade. O Senhor nos chamou para abençoar. Nós não fomos salvos somente para adorá-lo, não. É gostoso estar aqui, adorando a Deus, ouvindo a mensagem, recebendo uma oração, participando da mesa do Senhor. Mas, sobretudo, nós fomos chamados para abençoar. Aquele vizinho que você olha e fala, não tem esperança, você é a esperança dele. Aqueles colegas de trabalho na firma ou na repartição onde você está, você é a esperança. Deus te chamou para abençoar. Você tem que chegar para alguém e falar, vamos lá para a nossa igreja, que nós queremos receber você, amar você e abençoar a tua casa. Nós fomos chamados para abençoar, estender sempre a mão e abençoar. É isso que Deus quer de nós. O Senhor quer que abençoemos sempre. Amém? Vamos lá. Anos dourados de uma igreja renovada. Diga assim, uma igreja missionária. Em Atos 13, depois da conversão de Paulo, Deus tinha um propósito na vida dele. Ele seria o apóstolo dos gentios, ou das nações. Quando fala gentil, fala nação que não era Israel. Quem não era israelita era gentil. E Deus vai salvar um homem de muita cultura. Um homem que nasceu numa cidade que fazia parte do Império Romano. Um homem que dominava o latim, em razão disso. Um homem que dominava o grego, a maior cultura da época. Obviamente que ele dominava o hebraico, até o aramaico, por ser um hebreu. E Deus vai preparar Paulo, que no primeiro momento ele vai perseguir a igreja. E quando ele cai no chão e Deus quebranta ele, e Deus muda a vida dele, Deus vai levantar. E aquela igreja vai se tornar missionária. Veja bem, até então, 1.600 anos, existia a descendência de Abraão. E ninguém tinha abençoado outros povos. Quando alguém era chamado como Jonas, Jonas foi chamado para ir para Nínive, a capital da Assíria. Não é a Síria separada, a Síria junto, aquele império, ali onde está a Babilônia.
Ele vai com má vontade. Ou melhor dizendo, ele não vai. Ele foge, ele vai para o navio, ele esconde lá no fundo do navio, e vem uma tempestade, vai morrer todo mundo, e alguém pergunta, por que não sabe? Você não vai clamar o teu Deus? Ele fala, não, é só me jogar daqui que resolve. O problema aqui sou eu. E jogaram o Jonas e acalmou a tempestade. Ele vai para o fundo do mar, ele fica 3 dias ali no ventre de um peixe, de uma baleia. Deve ter sido muito desconfortável, né? Ele ali naquele ventre, daquele grande peixe. Mas aí a baleia, Deus manda o peixe jogá-lo fora, e ele vai sair ali com uma má vontade. Aí Deus falou, você vai pregar em Nínive. Ele pregou ali. Andou 3 dias percorrendo a cidade, pregando com uma má vontade. Ele chegava, ó, quem não aceitar aqui, Deus vai morrer. E ele pensava, tomara que morra todos. Ele não queria a conversão de ninguém. Quando ele acabou de pregar, converteu até os animais, entraram em jejum. O rei converteu, a população converteu. O rei decretou o jejum para todo mundo, e os animais também não poderiam comer. E quando Jonas viu aquilo, ele pediu a morte. Ele falou, não, eu sabia que o Senhor era misericordioso. Eu sabia que o Senhor era assim. O Senhor ia ter misericórdia desse povo. Ia salvar, não era para salvar. Ele queria morrer por isso. Por quê? O judeu não queria a conversão de ninguém. O judeu, ele queria acabar com o Hamas, acabar com o Irã. Os judeus sempre, eles não gostam dos judeus e vice-versa. Agora Paulo é levantado por Deus, e Deus fala, você vai abençoar o mundo. Uma igreja missionária. Ora, na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, a saber, Barnabé, Simeão, chamado Nígio, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes e o tetrarca e Paulo. Versículo 2 de Atos 13, enquanto eles ministravam perante o Senhor, jejuava, disse o Espírito Santo, separai-me Barnabé e Saulo para a obra a que eu os tenho chamado. Aquele povo vai se consagrar, vai separar os missionários. Paulo é separado. Ele vai começar a pregar na Ásia, ele vai pregando ali nos países vizinhos, e vai convertendo, e vai passando nas cidades, e ele vai convertendo gente, incompreendido, perseguido, pedrada para todo lado, mas ele vai pregando, e de repente ele resolve ir para uma região da Europa, uma parte da Europa, e vai pregar na Macedônia, e vai pregar na Grécia, e vai pregar, ele vai plantar igreja no mundo. Ele queria ir para a Espanha, não sei por que ele queria tanto ir para a Espanha, ele queria ir, mas ele queria passar em Roma. Ele pensou assim, Roma é a capital, eu vou lá, eu vou naquele lugar. E ele estava indo para Jerusalém, os profetas avisavam, você vai ser preso lá em Jerusalém. Eu falei, estou indo, estou pronto a morrer. Não, ele queria ir para Roma. E quando ele é preso, ele vai ser julgado ali em Cesareia, e o julgamento não terminava, ele falou assim, apelo para César. Aí o governador falou até para o rei, que se você não tivesse apelado, nós teríamos que soltá-lo, porque não há um crime dele aqui, para que ele morra ou algo grave. Mas o que ele queria é ir para Roma, e queria chegar na capital do império. Então o mundo teve que ouvir sobre Jesus. Aquela igreja se tornou missionária, isso é lindo, se tornou missionária. Aquela igreja alcançou o mundo. Se o povo de Israel não tinha feito nada, praticamente nada até então, naqueles primeiros anos, tudo foi diferente. E a igreja chegou no mundo de então. Amém? E a renovada chegou também. Pastor, a renovada está assim, chegou. Nós estamos, eu podia falar de cor os países aqui para você, não vou falar por causa do tempo. Nós estamos na África muito forte. Amém? Os africanos são alvos ali do poder de Deus, e a renovada chegou na Ásia, aliás, na África, para marcar presença. A renovada está na Europa, está ali. E é muitos países, Portugal, Espanha, Itália. Tem uma igreja boa na Itália. O Rodrigo já viajou muito para lá, ele sabe que a renovada está lá.
Renovada passa pela Suíça, passa pela França, passa pela Inglaterra. A Renovada chegou na Europa forte. A Renovada está na Ásia. Você vai nas Filipinas, com terremoto e tudo, nós temos igreja boa. Temos igreja boa no Japão. Tem uma igreja por ali, na Jordânia e outros países. E esse ano, começo do ano, nós chegamos na Oceania. Eu estava doido para ir para a Oceania. Por quê? Porque era o último continente que a gente não tinha chegado. E nós estamos em Papua Nova Guiné. E estamos também no Timor-Leste. O Timor-Leste faz parte do sudoeste da Ásia, mas está no meio ali, da Indonésia e da Austrália. É uma ilha, então é considerada também Oceania, apesar de geograficamente, e nós chegamos também. Para não ter coisa, nós estamos nos dois lugares. E uma missionária que está lá, nós ajudamos a sustentar aqui a 10ª, amém? A 10ª está ajudando a Sara, filha do nosso pastor de Itambé, do pastor José Carlos, e a 10ª é uma das igrejas. Nós chegamos em todas as nações, nós estamos em 39 nações, fora o Brasil, dá 40 países. Brasil, mais 39 nações. Igreja missionária. A tua igreja é uma igreja missionária. Amém? Você se alegra com isso? E nós estamos chegando mais, precisamos chegar. Cada dia que eu vou orar, Senhor, outros países, mostra aí para nós, vamos chegar, vamos alcançar a Renovada, graças a Deus, tem conseguido isso. Agora nós aqui, da 10ª, vamos lutar por isso. Nós temos que ser uma igreja missionária. Nós temos que chegar nas nações, nós temos que abençoar mais. O povo está indo para o inferno, vamos estender a mão. Vamos estender a mão. Vamos abençoar. Deus nos chamou para tanto. Amém? Vou encerrar essa mensagem. Anos dourados de uma igreja renovada. Diga assim, uma igreja vencedora. Graças a Deus. Eu estava dizendo que Paulo vai chegar preso em Roma. Mas ela é tão vencedora. Olha aqui, Atos 28, 30 e 31 diz assim: e morou 2 anos inteiros na casa que alugara, e recebia todos os que visitavam. É impressionante. Quando Deus quer fazer uma obra, Ele faz, né? Paulo vai chegar lá, eles vão deixar um soldado ali cuidando, ele vai ficar 2 anos pregando, ó, pregando o reino de Deus, ensinando as coisas concernentes ao Senhor Jesus Cristo, com toda liberdade, sem impedimento algum. Aquela igreja era muito vencedora. Por isso que Paulo, escrevendo aos próprios romanos, antes de ir, Romanos 8:37 diz que nós somos mais que vencedores. Paulo chega e vai marcar ali, estou em Roma, estou aqui em Roma. Ele vai pregar. Mas pastor, Paulo foi preso. Quando prenderam, aí que escreveu carta. Você vai ler Efésios, Colossenses, Filipenses. O homem era forte. Preso, quando Paulo estava preso, aí que ele arrumava tempo para ser o grande teólogo do Novo Testamento. E João se torna forte. E João vai ter a revelação do Apocalipse. Os apóstolos são fortes. A igreja primitiva era vencedora. E a nossa renovada tem sido vencedora. Nós chegamos aos 50 anos dando glória a Deus. Nós chegamos aqui com a vitória. Ninguém detém, é obra santa. Nós caminhamos nessa bênção do Senhor. E vamos continuar vencendo. Vamos continuar vencendo. A vitória é tua, no nome de Jesus. O Senhor nos chamou para ele. Nós somos a melhor igreja do mundo? Não. Não vamos fazer essa análise, mas nós somos uma igreja vencedora. Você é vencedor, vencedora? Dê glória a Deus, fica de pé. Fica de pé. Esse é um ano que nós vamos enfatizar isso para você amar demais a tua igreja. Anos dourados de uma igreja vencedora, uma igreja avivada, uma igreja relevante, uma igreja abençoadora, uma igreja missionária, uma igreja vencedora. Lá em Apocalipse 22, 5 diz no final que nós reinaremos com Cristo. Olha a nossa vitória. Nós vamos reinar para sempre.
vamos reinar para sempre, nós vamos reinar com o Senhor, nós vamos reinar para sempre, porque Deus é conosco. Amém?